Ora viva, seja muito bem-vindo de novo ao Vidas com Alma. Já sabe que em cada programa nós trazemos uma alma que vem ao nosso encontro. Já tivemos almas alegres em busca, almas que andavam mais depressa, mais lentas. Hoje trazemos uma alma agradecida. É a alma agradecida do Padre Armindo Reis. Muito obrigado por ter vindo ter connosco, Sr. Padre. É um gosto experimentar, estar na sua companhia. Obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. E se não se importa, eu arranco já direto. Quem é o Padre Armindo Reis e esta sua alma agradecida? Agradecida por quê? Bom, agradecida por tanta coisa que Deus me deu ao longo da vida, por tantas vivências, por ser feliz. Portanto, acho que, acima de tudo, tenho que dar graças a Deus pela minha vida, por esta alma que me deu. E esta alma tem um dia em que nasceu, tem um sítio onde nasceu. Ajude-nos a ir a esse encontro. Então, eu nasci em 1971, em janeiro, 21, numa freguesia Saloia, aqui da região de Mafra, freguesia de Santo Isidoro, onde vivi muito pouco tempo, mas toda a minha família materna e paterna tem origem ali. Depois, a minha infância e juventude foi na paróquia de Mafra, aqui perto de Lisboa. Habitualmente nós tentamos sempre ir ao encontro geográfico para tentarmos perceber alguns pormenores. A casa onde vivia era perto da sua paróquia ou não? Cerca de 2 km, portanto... Isto é, para ir à paróquia tinha mesmo que querer... Sim, muitas vezes até íamos a pé, nem a perto nem a longe. Exatamente. Mas a criança já era um bocadinho, não é? Sim, ao domingo, para a catequese, para a missa, para a escola. Os 2 primeiros anos de escola tinha que fazer esse trajeto, também a pé, normalmente. Outras vezes transportes públicos. Depois, o 3º e 4º ano de escola já foi feito à porta de casa, construíram uma maravilha. escola, que entretanto já fechou. Esta vivência de casa, era filho único? Não? Tem irmãos? Eu sou o 3º de 4 irmãos. Portanto, o 3º rapaz e depois veio uma menina a seguir, todos de 3 em 3 anos. Muito bem. Portanto, idades, bem programado. E idades muito próximas, o que quer dizer que em casa se brincava com os irmãos como se amigos fossem também, sim, não é? Sim, embora ao mais velho já tinha 6 anos, não é? Mas 6 anos de diferença, mas apesar disso, sim, convivíamos muito, até porque não tínhamos muita vizinhança na nossa rua, quase todos eram de fim de semana, portanto, durante a semana só nós é que vivíamos ali em permanência, que tivessem crianças, não é? Era praticamente uma localidade só para o privilégio de viver. Sim, era mais ao fim de semana que tinha a oportunidade de brincar com outros miúdos, não é? De resto, ficava muito pela escola e pelos irmãos. E essas crianças que faziam consigo a sua infância ainda mantêm hoje ligação com esses amigos? Ou... Não muita. Um está no Brasil, a outra até os pais já saíram de lá, portanto já se afastaram daquela região. Mas apesar disso, estou a lembrar-me que esse amigo do Brasil, ainda contactei com ele há poucos dias. Então quer dizer... Não é que seja um contacto muito regular, mas tenho ligação à família. Há uma proximidade. Sim. Não é? Há alguma proximidade. A paróquia, já nos disse, né, fica mais ou menos a 2 km. Sentiu de alguma maneira que foi determinante, de alguma forma, no seu caminho enquanto jovem, enquanto criança, enquanto jovem, no sentido de interferir de alguma maneira naquilo que era o seu... o ambiente de escolhas, não é? Quer dizer, o imaginário que uma criança pode olhar ou pode colocar no seu futuro. Isto é... Sim. Portanto, eu nasci numa família católica praticante. Como disse, os meus pais têm origem em Santo Isidoro, que era uma freguesia bastante mais católica, digamos. Em Mafra,
bastante menos, mas nós trazíamos essa força, digamos, da freguesia de Santo Isidoro e por isso éramos dos poucos miúdos que ali frequentavam a catequese, que participavam nas atividades da paróquia e fazíamos essa... participávamos com entusiasmo, pelo menos eu e os meus irmãos também. Portanto, isso marcou-nos na nossa infância. O domingo era o domingo, portanto era um dia Claro. especial, que amanhã era passada na igreja, na Basílica de Mafra, que era a nossa, não era a igreja paroquial, mas funciona como igreja paroquial, porque a igreja paroquial é uma igrejinha do século XII, XIII, a igreja de Santo André, que fica no fundo da vila, mas essa quase nunca lá entrei, na infância pelo menos. A Basílica é que era de facto a nossa igreja. E sim, marcou-nos muito o facto de sermos cristãos, católicos, tinha muita implicação depois no nosso modo de crescer, de viver. E nas atividades, se calhar, que também que populavam a sua semana, não é? Porque imagino que o domingo fosse mais preenchido, mas se calhar durante a semana ia tendo alguma atividade que Não na paróquia. Não na paróquia, porque era distante e a paróquia naquele tempo também não tinha grande atividade assim durante a semana, não é? Mas durante a semana ocupávamos-nos com a ajudar os pais, porque os meus pais vieram de uma freguesia rural, ali já não era rural, mas eles mantiveram alguma agricultura, assim, para consumo familiar e, portanto, nós íamos ajudando no que podíamos, umas vezes com gosto, outras vezes contrariados. Mas pronto, hoje até agradeço isso também, porque gosto imenso de mexer na terra, de cultivar coisas. Não tenho tempo para isso, mas ficou-me o bichinho da infância. Muito bem. Os irmãos, dos três irmãos, não é? Algum olhou também para a vida religiosa como uma possibilidade de vida? Penso que não. Andaram atrás deles. Portanto, quem me convidou a mim a conhecer o seminário também andou atrás dos meus irmãos. Depois posso explicar, que até foi uma situação engraçada. Mas que tenham-me equacionado assim a sério a questão, penso que não. Uhum. Este caminho ou este espaço de procura da vocação junto dos jovens é de facto uma missão só de uma parte da Igreja, na sua opinião, ou acha que todos nós estamos implicados? Nós, enquanto Igreja, devíamos estar implicados mais nesta procura da felicidade, vamos dizer assim, em que às vezes se caminha para a vida religiosa, às vezes não é? Sim, eu acho que todos podemos ter um papel importante na vida dos outros e ajudar os outros a descobrir o caminho melhor e que mais os realiza, ou até mais importante para porem a sua vida ao serviço dos outros. Enfim, isto às vezes não se pode pensar só em termos de realização pessoal, também tem a ver com o perceber as necessidades da Igreja. E saber se estamos todos disponíveis para estar. Exatamente. E é quase que contar alguma coisa engraçada acerca da procura Foi com algum dos seus irmãos? É isso? Não. Sim, portanto, havia um padre, diretor espiritual do seminário de Almada, que andava muito pelo oeste, fazia umas assembleias de jovens, normalmente para todo o concelho, e depois ia pondo o olho em alguns rapazes para convidar a fazer retiros no seminário, e depois desses retiros é que alguns acabariam por aceitar entrar no seminário. E ele andou atrás do meu irmão mais velho. Eu recordo-me dele passar lá por casa uns anos antes, que estava para ir a um desses retiros em Almada, mas depois o padre Joaquim adoeceu e a coisa passou. Teve uns tempos em que deixou de ter essas atividades e a certa altura, estaria eu com 17 anos, 17, 18, houve uma assembleia de jovens na Malveira, com o cardeal patriarca, Dom António Ribeiro, que, embora fosse um homem tímido, falou com os jovens de uma forma muito próxima e uma das questões que pôs na altura era a falta de padres que tinha na diocese, coisa que eu não imaginava, porque sempre houve padre em Mafra, portanto, é uma realidade que não... Sim. E
E aqui fiquei um bocadinho a pensar naquilo, mas não propriamente a pensar que eu posso ir para o seminário, que eu nem Posso sabia o ser que era eu um a... seminário. E eu conhecia a paróquia e pouco mais, não é? Mas lembro que isso me tocou um bocadinho, nunca esqueci ele pôr-nos a nós a questão como é que o bispo ou a igreja arranja padres para servir a diocese, onde é que os vai buscar? E pôs-nos a pensar nisso, não é? Eu nunca tinha pensado. Esse foi um momento... Foi, quer dizer, foi e não foi, porque Um jovem não mexeu assim tanto comigo, quer dizer... teria outros interesses, Fiquei a provavelmente, pensar, na altura, não sim, é? não vim de lá muito inquieto com isso. Ouvi, fiquei a pensar. Simplesmente, umas semanas depois, apareceu esse padre Joaquim a tocar à porta de nossa casa para convidar o meu outro irmão, o segundo. Sim. Que não se mostrou interessado em ir ao tal retiro que eles faziam na Páscoa, 3 dias, salvo erro. E aqui é que faz lembrar um bocadinho, eu costumo contar a história da escolha do rei David, em que Samuel vai à casa da família de Jessé e pede para ver os filhos. E ele mostra todos, e ele diz, pois, parece que nenhum me encanta. E não tens mais nenhum? Tenho, mas é um miúdo que anda lá a pastorear e tal. E Samuel manda chorar e depois é mesmo esse jovem David que é o escolhido para ser rei de Israel. Neste caso, o padre Joaquim, quando percebeu que o meu irmão não queria, disse, então, e o outro? O mais novo. Ao que a minha mãe terá dito, ele não está, mas acabou agora o 12º ano, está a tirar a carta, portanto não me parece que ele esteja interessado. Esteja inclinado para ir. E nessa altura eu cheguei, sei que vinha de bicicleta e cheguei a casa e sou confrontado assim com a pergunta, estás interessado a ir a um encontro, um seminário em Almada? Eu normalmente sou um bocadinho corajoso e nem sei bem porquê, se estaria ligado com a tal reflexão que fizemos lá na Malveira, na Assembleia de Jovens. A verdade é que, porque não, estou de férias, 3 dias, não... Estava disponível. E aceitei. Depois fiquei com um bocadinho de medo, porque não sabia o que era um seminário, imaginava assim uma coisa um bocadinho de alguns filmes, assim, aqueles mosteiros muito antigos. E, na verdade, quando cheguei ao seminário de Almada, vi uns muros muito altos e um portão de chapa enorme. E pensei, do que eu me venho meter? Aonde é que eu me venho meter? Mas depois gostei imenso. Padre David, vamos só fazer aqui um saltinho nesta nossa conversa para o conhecermos um pedacinho mais. E eu tenho aqui 2 imagens e a pedir-lhe, para o conhecermos um bocadinho mais, se pode vê-las, escolher uma delas e dizer porque é que escolherá uma delas. Se puder dizer-nos o que é que estamos a ver, para quem está também a ouvir-nos na rádio Canção Nova. Então, tenho aqui uns belos pastéis de nata e umas belas maçãs. É isso mesmo. O que é que eu escolhia? Depende da perspectiva. Se for a pensar na saúde, escolho as maçãs. Mas se for mesmo que gosto mais, são os pastéis de nata. Esse seria o ideal para termos agora aqui na mesa. Era uma ótima surpresa. Sou um bocadinho guloso, não abuso, mas gosto muito de pastéis de nata, pastéis de Belém e outros. E agora, destas 2 imagens, qual delas é para si Então agora temos 2 santuários, o nosso Santuário de Fátima e Santiago de Compostela. Aqui escolheria sem dúvida Fátima, porque é um espaço que gosto muito, um espaço aberto. Santiago, lembro-me da primeira vez que lá fui, que ao chegar lá, aquilo esmaga-nos um pouco, porque a praça é curta e de repente vemos aquele edifício enorme. Aquilo falta espaço, falta assim uma esplanada como tem o Santuário de Fátima, que é de facto o que eu mais gosto de Fátima, é aquele campo enorme, sobretudo quando está cheio de gente, acho que é impressionante. Gosto muito de ir a Fátima. Obrigado por este pedacinho. Estava-nos a falar
Parece que está relacionado, na verdade, não é, com os muros e o portão do seminário de Almada. Como é que é viver dentro de um seminário? Uhum. Uma coisa que me impressionou quando fiz essa experiência de 3 dias foi a dimensão do edifício, dos corredores, tudo mais. Portanto, quem vem de uma casa de família e passa para um espaço tão grande, não é fácil essa adaptação. E o seminário de Almada era especialmente frio, mesmo em cima das arribas do Rio Tejo. Lembra-se em que mês do ano foi? Setembro. Portanto, ainda entrei com bom tempo, mas depois os invernos eram horríveis, não havia aquecimento. E foi lá que apanhei a minha sinusite. Enfim. Mas, apesar disso, apesar do frio que lá passei, era uma casa bonita, com uma vista fantástica sobre Lisboa. E gostei muito dos 3 anos que lá estive. Inicialmente foi esse pequeno retiro, que no fundo foi para dar um bocadinho a conhecer o seminário, o ritmo de vida dos rapazes e tudo isso. Envolvidos 3 dias. E no fim eu nunca abri a boca, porque eu era muito caladinho, muito tímido. E no fim deram-nos uma folha para pormos um pouco o que sentimos durante aqueles 3 dias, e onde perguntavam se gostaríamos de voltar a ser contactados. E eu não me lembro o que escrevi, mas devo ter dito porque não, ou qualquer coisa assim, não sei. E lembro-me que depois esse padre Joaquim Duarte me tinha convidado e disse: olha, só te voltei a procurar mesmo porque escreveste aquilo, porque como nunca abriste a boca durante os 3 dias... Quase que passava despercebido, não é? E depois convidaram-me para outra, então uma semana inteira, em agosto, durante as férias. E aí sim, aí foi uma experiência mais rica. Desses 3 dias não me lembro muito sequer, da Páscoa. Aquilo que chamavam a Semana de Agosto, que era uma espécie de campo de férias, foi um tempo... Semana vocacional, sim, não era? Sim, era uma semana vocacional, que foi muito rica. Aí sim, aí já deu para conhecer melhor as pessoas, já me abri um pouco mais, havia, não só, além de alguma formação, havia futebol, havia praia, pronto. Foi assim uma semana bastante divertida. E aí, quer dizer, eu já fiquei a pensar um pouco, a partir da Páscoa, naquela hipótese, será que Deus até me pode chamar a ser padre, ou pelo menos a pôr essa questão. E depois, nessa semana, eles nem me iam, digamos, convidar. Eu próprio é que pensei, bom, se for de experimentar é agora, porque estou para entrar na faculdade, ia para a gestão de empresas, para o ISCTE, não tinha feito a matrícula, mas já estava admitido, portanto já tinham saído os resultados, não é? E eu pensei, bom, se vou iniciar o curso, depois não vou interromper para vir fazer esta experiência. E aqui, se perder um ano, também não, depois certamente consigo voltar a entrar na faculdade, e portanto preferi arriscar logo naquela altura, que eu acho que foi uma surpresa para os próprios padres, mais ainda para a minha família. Mas, como disse há pouco, normalmente sou um bocadinho corajoso nas decisões, portanto... Imagino que não esteja arrependido, absolutamente nada arrependido. E os pais? Como é que os pais olharam para esta... Quer dizer, imagino que tenham visto a coisa acontecer, sim, paulatinamente. Foi uma surpresa, embora, pronto, como já era a segunda vez que ia ao seminário, não foi assim uma surpresa completa, mas, apesar disso, ninguém esperava que eu tomasse uma decisão tão rápida, não é? E, sobretudo, quando estava para entrar para a faculdade, para a gestão. Mas ficaram contentes, porque eles eram ambos católicos. A minha mãe depois veio-me a dizer uma coisa que eu fiquei assim, como é que nunca tinha dito, que só casou porque não arranjou como ir para freira, porque gostava era de ser freira. Mas nunca tinha dito isso em casa, portanto não havia qualquer influência. Normalmente há aquela ideia, se calhar, até tenho uma tia que me perguntou, mas tiveste algum desgosto para ir para o seminário? Eu disse, não. Pelo contrário, fui com muito gosto. Isso é muito giro, não é? Porque, na verdade... E achei piada aquilo da minha mãe dizer aquilo que, no fundo, o desejo dela de jovem era consagrar-se.
mas lá na aldeia onde vivia nunca teve contactos com nenhuma congregação e acabou por encontrar o Príncipe Encantado. E muito bem, acabou por ser feliz também, não é? E ainda hoje são felizes. Exatamente, e muito bem. Eu ia perguntar-lhe se um dia tivesse que ter um segundo emprego que não o de sacerdote, qual é que seria? Será que a gestão de empresas seria o seu caminho? Para já, não vejo o sacerdócio como um emprego. E muito bem. E, portanto, até diria era que, como sacerdote, tenho muitos empregos, faço muitas coisas diferentes, de áreas muito diferentes. E, portanto, também me sinto realizado, de alguma forma, até na gestão. Quer dizer, eu acabo por ter que gerir imensas coisas. Claro. Portanto, nem sei se era assim um gosto tão grande, hoje, se voltasse atrás, e se não seguisse o caminho do sacerdócio, já nem sei se iria para a gestão, se calhar já ia para outro caminho, não é? Seria outro. Essa é uma faceta minha, é que gosto de muitas coisas e, portanto... O caminho do seminário ainda assim ainda é longo, não é? Porque, na verdade, toda a formação acaba por ser e muito bem intensiva e muito acompanhada. Quando temos aqui connosco padres formadores, uma coisa que nós acabamos por perguntar é como é que se sente no papel de quem está a ajudar alguém a discernir. E, se não se importa, faço a pergunta ao contrário, ao Padre Armindo. Que tal é sentir que outros que estão à nossa volta fizeram o caminho que estamos a fazer e sentir que, de alguma maneira, eles estão a ter imenso cuidado para não controlarem a nossa vontade, mas nós queremos que nos ajudem a encontrar a felicidade. Essa liberdade sente-se na mesma? Ou... Sim, no seminário é muito importante, para mim foi, essa ajuda do diretor espiritual e até dos outros padres formadores, porque era um caminho que eu não, como disse, nunca tinha pensado até aos 18 anos e só tive certezas quando me disseram que me queriam ordenar diácono, porque durante os 6 anos que estive no seminário, e depois o 7º, que já foi o da ordenação de diácono, nunca tive certeza de que ia ser padre. Portanto, eu disse que sou corajoso nas decisões, mas não alcanço certezas assim tão rapidamente. São bem mastigadas, não é? Sim, punha sempre a hipótese de sair do seminário. O que sempre pensei foi, uma vez ordenado, espero manter-me e não abandonar depois nunca o ministério. Até agora, graças a Deus. Não é? Muito bem. Mas até ser ordenado, pus sempre a hipótese de alguma coisa poder alterar o caminho e, portanto, não tinha portas fechadas. Mas o acompanhamento é fundamental para discernir, não é? Sim, porque um jovem, eu pelo menos, tinha muitas questões e o diretor espiritual, que era como lhe chamavam, pessoas se calhar já se chamam conselheiro espiritual ou outra coisa assim, tinha que ter muita paciência comigo. Questionava muito. Era? Sim. E, portanto, passávamos longas horas de conversa. Perguntava-lhe também, se calhar assim, de forma muito, se calhar simples demais, mas perdoo a minha ignorância. A verdade é que, será que é isto que hoje em dia afasta os jovens de olharem para a sua vocação? Isto é, têm medo de perguntar, têm medo de que a resposta que Deus lhes dá é de que sim, precisam deles para ser sacerdotes? Penso que não será tanto isso. Acho que muitos estarão, se calhar, um pouco como a minha mãe, que nunca teve a oportunidade. E, portanto, acho que os jovens hoje têm muito poucas experiências de contacto. Eu, se não me tivessem convidado para aquele fim de semana, não seria padre de certeza. Portanto, eu não iria à procura disso, porque nunca tinha pensado nisso a sério. Portanto, foi aquela experiência no seminário que me pôs a questão. Eu acho que grande parte dos jovens hoje nunca foram confrontados com essa questão e, por isso, não equacionam, não podem responder a uma coisa que não se sentiram chamados. Claro. Tem que ser aqui um equilíbrio entre a presença nas comunidades
e o questionar e o deixar a questão? Sim, eu acho que aquele trabalho que fazia o padre Joaquim Duarte, andar de paróquia em paróquia, a visitar os padres, a fazer encontros de jovens, que era muito importante. Há quem diga que isso teve o seu tempo e que deu os frutos que hoje, se calhar, já não resultaria assim. Acredito, os jovens hoje são um bocado diferentes, é uma geração diferente, mais digital, menos de encontro, mas a verdade é que se ninguém chamar, se ninguém convidar, Deus tem outros caminhos, mas não será tão fácil. Eu vou aproveitar para fazermos aqui uma pequena pausa. Já sabe que estamos de regresso em poucos minutos. Por favor, não saia de onde está. Estamos a conhecer o Padre Armindo Reis e voltamos já já. Viva, seja bem-vindo de novo ao Vidas com Alma. Estamos com o Padre Armindo Reis, com a sua alma agradecida, e eu vou já fazer-lhe uma questão mais direta para a sua missão atual. Onde é que hoje encontramos o Padre Armindo Reis? Já saiu do seminário, já foi ordenado. Se nos quiser contar um bocadinho do seu trajeto, porque eu imagino que seja muito interessante, e depois, se não se importar, terminávamos onde é que o encontramos hoje. Ok. Eu comecei o meu ministério na zona de Torres Vedras. Portanto, eu estive no Seminário de Almada, depois no Seminário dos Olivais e fui ordenado em 1996. Não tive a sorte de estar como auxiliar, como coadjutor, portanto, fui logo lançado aos leões como pároco em 2 freguesias, uma do concelho de Torres Vedras, a Carvoeira, e outra do concelho de Alenquer, Vila Verde dos Francos, que era uma situação um bocado estranha, ter uma paróquia em cada concelho, em cada vigararia, e morava numa outra paróquia que ficava no meio. Muitos quilómetros. Fazia mesmo muitos quilómetros, e em estradas muito más naquela altura, mas era uma zona muito bonita. Até o próprio Cardeal Ribeiro me vendeu logo essa ideia, que faz umas paróquias muito bonitas, com vinhas, com tudo, montes muito bonitos. E não estava errado. Não estava. Ainda hoje gosto muito daquela zona. E eram paróquias rurais, paróquias com muitas capelinhas. Depois dessa situação de ter uma paróquia em cada concelho acabou por resolver-se. Simplesmente o bispo, depois de Dom José Policarpo, trocou-me Vila Verde dos Francos, que era uma paróquia relativamente pequena, por outras 2 do concelho de Torres Vedras. São Domingos de Carmões, também pequena, mas depois mais uma bastante grande, que era 2 Portos. E ao todo fiquei com 23 igrejas. Muito bem, sim senhor. Portanto, foi uma boa troca. E grande parte delas com estado de degradação, a precisarem de obras, e, portanto, foram anos muito intensos também desse ponto de vista. Com preocupação, obviamente. Por um lado, não havia grandes meios económicos, porque zonas rurais e com pouca gente, mas fui arranjando umas equipas de pedreiros, eu não percebia nada de obras, e fui aprendendo. E em 6 anos que lá estive, acabei por fazer intervenções em quase todas. Lembro-me especialmente de uma, da igreja paroquial de 2 Portos, uma igreja do século XVI, que praticamente não era utilizada, estava com as janelas todas podres, tudo um pouco abandonado. O pároco anterior celebrava lá uma missa por mês apenas. Era uma igreja um pouco mais afastada da povoação, junto ao cemitério, mas era uma igreja belíssima, até monumento nacional. E interessei-me por ela. Recordo-me que pus, logo nos primeiros meses que lá estive, o grupo de jovens a raspar janelas, a pintar. A participar ativamente, não é? Sim, caiámos a igreja, que não era caiada há décadas, estava toda negra. E a partir daí foi ir recuperando uma coisinha de cada vez. Coisas que depois fui descobrindo que me davam muito gozo. Por exemplo, um painel de azulejos do século XVII, penso eu, com motivos orientais, que estava todo baralhado. Quem o montou não percebeu nada daquilo e, portanto, era um puzzle por montar, não é? E eu fotografei-o, recortei os azulejos um a um,
Passei semanas a tentar montá-lo e percebi que estava completo e então depois mandei desmontar e reorganizar o painel e ficou impecável. Isso, muito bem. Ou uma grande tela com uns 4 metros de altura que não se sabia o que lá estava, porque já não se via, cheia de buracos, uma coisa completamente deteriorada e que consegui angariar fundos para a restaurar e até bons preços. Uma surpresa que não era assim tão caro como isso. E apareceu uma bela última ceia, fantástica. Essas foram coisas que me deram muito gozo e pronto, me foram entusiasmando, fazendo mais e mais naquela igreja e noutras. Mas foram 6 anos assim, muito trabalho para já, porque eu não, como disse, não tive treino. Normalmente começa-se por ser coadjutor de outro padre com mais experiência. Ali valeu-me um bocadinho morar na Merciana, onde estavam outros colegas e, portanto, íamos dialogando uns com os outros e sempre ia aprendendo alguma coisa com os mais velhos, mas também aprendi muito na base da experiência e do erro, enfim. Claro. Mas foram anos muito ricos, gostei muito de estar naquelas paróquias, até que depois o Sr. Patriarca me pediu para ir para uma paróquia maior, no Concelho de Alcobaça, a Benedita, completamente diferente. Já não era uma zona rural, era uma zona industrial e com uma população bastante maior, cerca de 10 mil pessoas, e uma paróquia cheia de vida, pelo menos tinha um passado cheio de vida e ainda tem, mas chegou a ter mais de 100% de participantes na missa, porque havia uma feira em volta da igreja e vinham os de fora também. Então, eram mais as pessoas que iam à missa do que as que viviam na freguesia. Não é? Tinha 100 e tal %. Muito bem, isso é uma porcentagem muito gira. Eu, quando lá cheguei, já ia para aí em 30%. E penso que tem vindo sempre a perder um pouco, mas apesar disso, ainda continua a ser, penso eu, a paróquia mais viva do oeste do Patriarcado de Lisboa. Tínhamos 1000 e tal crianças na catequese, grupos que chegavam ao 10º ano de catequese, normalmente recebem o crisma, à volta de 100 miúdos ainda, coisas que não são muito vulgares. Não são muito vulgares. Menos hoje, menos ainda no nosso... E onde é que encontramos hoje o Padre Armindo? Pronto, na Benedita estive 11 anos, também tive assim umas missões difíceis, porque a paróquia estava há muitos anos para fazer um centro pastoral. Com estas crianças todas não havia salas de catequese. Não havia um salão paroquial, já tinha havido, mas tinham-no vendido para uma escola que precisou de ampliar. E então dei com essa missão de construir um grande centro pastoral e também um centro social, ou ampliar o centro social. Portanto, naqueles 11 anos que lá estive, também andei mergulhado em obras, já não a arranjar capelinhas, mas a fazer edifícios de raiz bastante audaciosos e também com pouco dinheiro, que é sempre um problema dos párocos. Sim. Mas, graças a Deus, conseguiu-se e sair lá com as obras feitas, com tudo pago. Quer dizer que faz falta uma cadeira de construção civil. De construção civil. Sim, acabei por aprender imenso sobre construção civil e arquitetura e de gestão, que já gostava. Claro. E pronto, modéstia à parte, acho que tenho algum jeito. E ali tive muita oportunidade de pôr em prática, exatamente, não é? Exatamente. Padre Armindo, antes de perguntar um bocadinho mais sobre a sua missão atual, permita-me aqui uma questão que me ficou do que falou há bocadinho, não é? Às vezes encontramos tesouros que precisam apenas de atenção para serem recolocados no lugar. É este panorama que às vezes temos com as vocações, isto é, precisamos de olhar as pessoas como um tesouro por descobrir. Sim. E essa é outra parte muito bonita do nosso ministério, é conhecer as pessoas e às vezes ter surpresas também muito grandes, não é? Eu, voltando atrás, recordo-me que o meu pároco ficou muito surpreendido quando soube que eu fui para o seminário, porque eu era mais um miúdo na catequese, ele nunca tinha reparado em mim, e de repente eu digo-lhe que vou para o seminário.
E ele ficou muito surpreendido. E eu, ao longo dos meus, já vão em 28 anos de ministério, também às vezes é muito bonito descobrir pessoas que têm um coração maravilhoso, não é? Pessoas santas, pessoas incríveis que se abrem ao sacerdote, que mostram de facto o seu coração, e isso às vezes permite-nos lançar-lhes desafios, não é? E essa é uma grande Não responsabilidade. só para a vida religiosa, para Claro. muitas outras dimensões da vida. E se há coisa que eu gosto é de voltar a uma paróquia onde estive e ver crianças ou jovens do meu tempo, depois já como catequistas, como responsáveis de grupos, portanto, a serem Implicados. hoje a força viva das paróquias. Isso dá-me imenso gozo, muito mais do que as obras que, passado um tempo, estão velhas e pronto, não são o mais importante numa paróquia. É de facto a dimensão humana, trabalhar com o coração das pessoas é fantástico. E hoje onde é que o encontramos, então? Então, como disse, estive esses 11 anos na Benedita e fui eu que depois disse ao patriarca, ainda o Dom José Policarpo, que estava lá muito bem, melhor do que nunca, porque já tinha essas obras todas feitas, mas por outro lado já sentia que a nível pastoral se calhar não tinha assim tanta criatividade mais e se calhar era bom uma renovação para a própria paróquia. Por isso disse-lhe que tanto me fazia ficar lá mais uns anos, ficaria com muito gosto, porque gostava também muito daquela paróquia, mas também se ele precisasse de mim noutro sítio. Ele na altura até disse que sim, precisava. Simplesmente depois passou 1 mês, e 2 e 3 e nunca me chamou, e eu já a preparar as malas e naquele ano não saí. Depois no ano seguinte é que me disse, olha, estavas para ir para Caldas da Rainha, mas depois houve lá uma situação que o pároco não saiu e por isso só agora é que te volto a chamar. E nessa altura disse-me que precisava de mim em Sintra, que era uma realidade também bem complexa, que havia lá alguns problemas e precisava de mim ali. Portanto, não me perguntou para onde eu queria ir, nunca me perguntaram. Isso também é muito bonito. Imagino que estivesse disponível Nós também. não é bem um voto de obediência, mas prometemos, de facto, a obediência ao Bispo. E eu tenho experimentado isso em todas as mudanças de paróquia, portanto, nunca me perguntaram para onde é que eu queria ir. E se perguntassem? Não sei se Também não- escolheria. Neste momento, só se fosse por critério de território. Diria que queria ir para um sítio onde ainda não tivesse estado, numa zona diferente, para ir conhecendo melhor a diocese. Mas Sintra foi um desafio muito interessante. Para já, porque tem uma serra muito bonita, não é? São 3 paróquias, que já foram 4. Depois com o terremoto, que 2 se juntaram. E é uma área muito grande, portanto, eu tinha 10.000 pessoas na Benedita, em Sintra tenho 30.000, portanto, são 3 paróquias com 10.000 cada, mais coisa, menos coisa. Portanto, no fundo, troquei a Benedita por 3 Beneditas. Não em termos de prática religiosa, isso não tem nada a ver. Com uma Sintra, realidade multicultural também, sim. obviamente. Sintra tem de tudo, em todos os níveis sociais. Eu vi em Sintra miséria como nunca tinha visto na Zona Oeste, pobreza extrema. E, como todos sabemos, Sintra também tem, além dos Palácios dos Reis, também tem belas quintas e as pessoas nos níveis económicos mais elevados do país têm por ali as suas quintarolas, não é? Portanto, ali há mesmo todos os estratos sociais, pessoas ainda em meio rural, outras perfeitamente urbano, outras de fim de semana, ou de férias, muitos estrangeiros já. Portanto, é de facto uma realidade muito diversa. Como é que um sacerdote se sente no meio deste emaranhado de realidades em que claramente uma franja poderia ser de facto a mão que suporta a outra? Não é fácil. É preciso tempo para conhecer a realidade, para nos adaptarmos. Quando cheguei, estranhei um pouco toda esta diversidade, saber estar com uns e com os outros, isto também se aprende, não é? Mas tem sido um trabalho interessante e penso que
consigo dialogar com toda a gente e ajudar a todos os que querem ser ajudados e que precisem de mim, obviamente. Portanto, nesse sentido, até é um trabalho mais desafiante. Eu, como na Benedita disse, ao fim de 11 anos, senti que se calhar já o que sabia fazer já tinha feito. Ali também estou há 11 anos, portanto estou a chegar Mas ainda está a mas caminho. sinto, é diferente, de facto. Estou sempre a descobrir gente nova, aparecem situações também diversas, mas talvez me vá sentindo um pouco já, um pouco cansado, porque é uma área muito grande. Costumo dizer que demoro mais, depende do trânsito. Depois é outra novidade, Sim, é haver trânsito. Pois é verdade. Mas à vontade, 40 minutos de uma ponta à outra das paróquias, não é? Eu começo ao pé do mar, em Janas, e depois terminamos perto do Autódromo do Estoril, ou do Rio do Moro, com Manique de Sina. E, portanto, são também muitas igrejas. Temos 12 ou 13 igrejas, também muito velhas, a precisarem sempre de obras, porque aquelas 4 paróquias, agora 3, foram fundadas no século XII por Dom Afonso Henriques para povoar ali o território, não é? E por isso são paróquias que nascem todas juntinhas no centro de Sintra. As 4 igrejas paroquiais estão para aí a 600 metros umas das outras, mas depois estendem-se em triângulos por territórios muito grandes, e já foram muito maiores, não é? Ao longo dos séculos foram-se desmembrando noutras paróquias. Mesmo assim, ainda é uma área muito grande e com desafios muito grandes, sobretudo esta dispersão que não ajuda nada. Enquanto na Benedita eu tinha uma igreja central, também tinha outras capelas, mas as pessoas com facilidade aceitavam o desafio de ir à igreja paroquial. Em Sintra isso não é fácil. E cada um tem o seu bairro, a sua zona e quer fazer as coisas lá. É mais difícil de congregar todos. As paróquias funcionam como unidade pastoral. Portanto, oficialmente são 3 paróquias, mas depois tentamos que seja realmente uma união pastoral. Os padres são os mesmos, eu não estou sozinho. Tenho comigo o padre Jorge Doutor, meu colega de curso, e que já também esteve comigo na Benedita. E depois também um padre, aí vão passando vários que são estudantes ou que por algum motivo passam por ali alguns anos a ajudar, mas sem nomeação. Neste momento é o padre Joaquim, que é da Diocese de Luanda, está a estudar na Universidade Católica e vai-nos apoiando, celebrando nas missas. Mas assim, na pastoral mesmo, sou eu e o padre Jorge, o que é um bocadinho pouco para as 3 paróquias. Depois há um missionário da Consolata que também nos celebra uma missa ao domingo, e 2 diáconos, porque temos imensos casamentos e batismos vindos de fora. Toda a gente quer casar em Sintra. Toda a gente quer casar em Sintra. Do mundo inteiro temos imensos casamentos em inglês, em francês, enfim. Vêm de todos os continentes, e porque há ali quintas, hotéis que fazem as festas e, portanto, atrai gente de todo o mundo. E, portanto, trabalho não me falta, não é? Eu queria fazer-lhe uma questão um pouco mais desafiante e também para nos ajudar a pensar. O que é que nos falta a nós, católicos, para sermos mais generosos? O que é que está? Porque há estas realidades que nos fala, nós vamos encontrando com mais ou menos assimetrias, não é, ao longo do país e nas experiências dos sacerdotes que vamos ouvindo, mas a verdade é que o tema é quase sempre o mesmo. Há sempre quem peça e há sempre quem esteja disponível para ajudar, mais ou menos. Mas a verdade é que a constante é que há sempre quem precisa de ajuda. E, portanto, o que é que nos falta para sermos mais generosos? Falta-nos uma experiência de vida cristã mais profunda. Quanto mais vivermos na comunhão com Deus, mais também vamos sentir necessidade de fazer comunhão com os outros e mais resposta vamos dando aos apelos que os outros nos fazem, não é? E essa é, de facto, a grande missão numa paróquia, é fazer comunhão, comunidade, não é?
que as pessoas se conheçam umas às outras, que percebam as necessidades umas das outras. E só vendo as necessidades dos outros é que podemos ir em socorro deles, não é? A experiência da relação. Mas as pessoas hoje vivem muito fechadas na sua família, no seu clube, no seu grupo, nas suas amizades, e às vezes tirá-las desse conforto não é fácil. Era mesmo isso que eu estava à espera que o Sr. Padre dissesse, parece que combinámos, não? Esta palavra, porque na verdade a questão do conforto parece-me ser hoje, peço desculpa estar a dar a minha opinião, mas parece-me que a questão do conforto é aquela que nos agarra ao sofá, não é? E em termos também de ânimo para percebermos a necessidade do outro e para irmos ao encontro do outro. O conforto agarra-nos ao sofá. Esta experiência de relação do outro que temos quando vamos ajudar as equipas de rua a distribuir refeições aos sem-abrigo, quando visitamos os doentes no hospital, ou quando fazemos esta experiência de ir ao encontro do outro que precisa da nossa companhia, é isso que nos falta enquanto cristãos? É uma experiência muito gratificante, mas às vezes as pessoas não se sentem chamadas a isso porque não conhecem. Lá está o tal problema, não é? E em Sintra também não faltam pessoas sem abrigo e pessoas com necessidades especiais de demências e outras coisas, mas lá está, é um meio já mais urbano e muitas vezes ninguém se abeira dessas pessoas, não é? Tem uma certa tendência a procurar as paróquias, é engraçado também. E depois temos que descobrir pessoas que as possam acompanhar, que as possam ajudar. E às vezes as pessoas têm algum receio de se aproximar, mas muitas vezes eu, Padre Jorge, conhecemos essas pessoas e depois vamos à procura de alguém que as acompanhe, não é? Infelizmente já tive que ficar tutor de 2 pessoas que ninguém queria cuidar, não é? Lembro-me, quer num caso, quer noutro, que me diziam esses casos não têm solução. E uma das razões é que ninguém aceitava ser tutor deles, não é? Pessoas miseráveis, pessoas com demência, e eu disse, bom, se o problema é esse, e, portanto ofereci-me ao Ministério Público para ficar com a tutoria dessas pessoas. Uma já faleceu, a outra está num lar de idosos, eu digo que é uma mãe adotiva, que tirei da rua, que toda a gente conhecia. Era uma senhora que passou 30 anos sentada num banco à frente da estação de Sintra a dar comida aos pombos. E um dia via toda urinada, e aproximei-me, perguntei quem era, e ela disse, sou Nossa Senhora de Fátima. Eu percebi logo que era um caso, aliás, já dava para ver que era uma pessoa com demência, mas bastaram estas palavras de apresentação para perceber o quadro, não é? E depois foi uma grande luta para conseguir interná-la e depois para ir para um lar de idosos. E hoje está muito bem, já está há uns 7 ou 8 anos internada. E vou visitando conforme posso, não tanto como gostaria, mas, enfim, são experiências que também muito gratificantes, ainda que à partida pareça muito difícil ou isso, mas não. Acaba por ser, são as experiências às vezes que mais nos enchem a alma, não é? Padre Armindo, eu vou aproveitar este momento fantástico de conversa para me despedir de si e lhe agradecer imenso esta partilha que fez connosco desta sua vida. Foi pouquíssimo tempo. O tempo passa a correr, porque há imensas coisas que com certeza que poderíamos tirar de mais tempo a conversar consigo para enriquecermos a nossa vida. Nós temos aqui um bocadinho este papel, não é? De tirarmos para ficarmos mais ricos, mas muito obrigado. E assim que nos está a ver, não se esqueça, por favor, na próxima semana temos uma nova alma que vem ao nosso encontro para nós também ficarmos mais ricos na nossa vida e no caminho que fazemos até Deus. Eu vou continuar a conversar com o Padre Armindo, se não se importar, e assim até à próxima semana. Padre Armindo, isto que acaba de nos contar leva-me a fazer uma pergunta. Se não fosse sacerdote, o Armindo Reis faria a mesma coisa a esta senhora que tinha ido ao seu encontro? Pois, ela não foi ao meu encontro. Eu fui ao encontro dela. Sim.
Pois, não sei. Os meus pais sempre foram pessoas atentas aos outros, portanto havia um bocadinho essa sensibilidade, ainda que não tivessem grande oportunidade de o fazer. E o meu medo era que a vida que eu levasse também não me desse grande oportunidade de o fazer. Claro. Porque não vejo os meus irmãos... A minha irmã, sim. A minha irmã já fez voluntariado em algumas instituições e há nela um desejo grande de ajudar. Nos meus irmãos não vejo isso e, portanto, não sei dizer como seria. Depende do rumo que a vida levasse. Do contexto. E isto porque a pergunta que lhe faço a seguir tem a ver exatamente com aquilo que nós, que estamos do lado de cá e que o estamos a ouvir, também se calhar devemos de questionar, não é? Quantas situações deixamos passar na nossa vida em que nós poderíamos ser a diferença na vida de algumas pessoas, com todas as coisas que existem hoje em dia e que temos que, obviamente, ter muita precaução. Mas tantas vezes que se calhar não somos a outra opção na vida das outras pessoas. Que conselhos é que nos pode dar? É estar atento às pessoas, estar atento às situações. Eu tenho casos menos felizes em que não consigo ajudar, em que vou ao encontro das pessoas e não colaboram. Tenho um sem-abrigo à porta há 4 ou 5 anos. Não consigo tirá-lo de lá, nem aceito ajuda, enfim. E tenho outras situações que não são de sem-abrigo, são pessoas que seguem rumos, enfim, menos bonitos, menos felizes nas suas vidas e que eu às vezes quero ajudar e não consigo. Eu acho que devemos sempre ir ao encontro do outro. Pois, o outro é que também ou abre ou não abre a porta, ou tem capacidade para isso ou não, ou está no momento certo ou não. Sim, varia muito. Vocês estão ligados a São João de Deus, não é?